Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do sexto ano B e sexto ano C. Bom, pessoal, para esta aula nós iremos precisar da apostila 2, a partir do módulo 14, a água e os seres vivos. Bom, pessoal, então vamos lá. Na página 325, a água e os seres vivos. Tem a foto de um camelo, né? Então, camelo em seu ambiente natural, no deserto de Gobi, da Mongólia, é um local extremamente seco. E tem alguns questionamentos nessa página. Então, alguns zoológicos do Brasil possuem camelos, animais caracterizados por suas duas corcovas. Você já viu um camelo de perto? 2. Como o camelo consegue sobreviver em ambientes tão inóspitos quanto os desertos da Ásia? 3. Como esse animal consegue sobreviver a altas temperaturas e passar dias sem beber água, sendo uma substância tão fundamental à vida? Então, vejam nessa página 326 a água na composição dos seres vivos. Então, tem alguns seres vivos que possuem uma quantidade bem maior de água e outros seres vivos que possuem uma quantidade bem menor. Então, olha só, a vida como a conhecemos em nosso planeta só é possível graças à presença da água no estado líquido. Por isso que, quando nós vemos a exploração espacial e as sondas espaciais em outros planetas, como a Marte, por exemplo, eles primeiro procuram indícios de água para saber se lá houve ou não vida. Bom, afinal, todos os seres vivos são constituídos por uma porcentagem de água, embora a sua quantidade varie de espécie para espécie. A quantidade de água em cada organismo também varia de acordo com a idade e a parte do corpo considerada. Também varia dentro do nosso corpo, ou seja, alguns órgãos e estruturas são formados por mais água do que outros. Então, pessoal, 3 fatores que vão determinar a quantidade de água no organismo é a espécie, a idade e o seu metabolismo. Então, vamos dar uma olhada nessa página para compararmos. Um feto, ele possui, né, no seu corpo 95% de água, em comparação com um homem idoso que possui 55% de água e crianças de até 5 anos 80% de água. Então, isso nós podemos ver a questão da idade. Então, quanto mais jovem, maior a porcentagem de água no organismo. Tomate, que é um fruto, possui 94%, melancia 92%, pepino 96%, a cenoura 90%, batata 80%. Já, olha só, o trigo e o amendoim possuem apenas 5% de água. Então, na página 327, vamos olhar as comparações. A espiga do milho no 70%, o alface, que é uma hortaliça, 95%, abacaxi 87%, morango 85%, um homem adulto 75% de água, o ovo 74%, frango 65%, o encéfalo, que faz parte do nosso sistema nervoso, nosso cérebro, 75% de água, a pele, 70%, o sangue, 93%, os rins, 83%, os ossos possuem já uma quantidade menor de água, 22%, os músculos, 75%, a rã, 78%, lagosta, 79% e o peixe 70% de água. Então, como vocês podem ver nessas imagens, os fatores que dependem é a idade, o metabolismo e a espécie. Esses são os 3 fatores que dependem a quantidade de água que pode variar. Bom, na página 329, a importância da água para os seres vivos.
Importante, eu gostaria que vocês escrevessem nessa página, é importante. Então, a água, ela desempenha importantes funções no organismo. Como nós podemos ver, uma dessas funções é a água como solvente. Então, olha só, o que é o solvente? É uma substância que consegue dissolver outras substâncias. Então, a água atua como solvente de muitas substâncias e ela consegue dissolver outras substâncias que, nesse caso, são chamadas de soluto. Esses solutos podem, então, reagir com outras substâncias também dissolvidas ou ainda carregadas para outras regiões do corpo. É comum imaginarmos que apenas substâncias sólidas se dissolvem em solventes, como a água. No entanto, pense num peixe. Ele respira o gás oxigênio dissolvido na água. Nesse caso, o solvente é a água e o gás oxigênio é o soluto. Será que o mesmo vale para substâncias líquidas? Sim. Então, nesse caso, o líquido em maior quantidade é considerado solvente. O álcool usado como produto de limpeza encontrado nos mercados é uma mistura constituída geralmente de 54% de água e 46% de álcool. A sobrevivência dos seres vivos depende de uma quantidade enorme de transformações diversas, entre elas as substâncias que estão no nosso organismo, elas devem ser dissolvidas. Essas transformações só acontecem graças à água. Bom, a água como meio de transporte. Como será, por exemplo, que os alimentos que ingerimos chegam às nossas células do corpo? Então, pessoal, quando nós nos alimentamos, o alimento vai passar por um processo chamado de digestão. No intestino delgado, esses nutrientes vão ser reabsorvidos. Esses nutrientes absorvidos, eles vão para o sangue. E no sangue, o sangue ele é um tecido que possui na sua constituição o plasma. Então, muitos dos nutrientes, eles vão para o plasma e vão ser distribuídos para as nossas células. Já nas plantas, as plantas possuem um líquido que também tem a função de transporte de substâncias. As plantas, elas possuem o que nós chamamos de seiva bruta. O que é a seiva bruta? São a água e nutrientes que estão presentes no solo, que vão ser absorvidos, pelos vasos desse vegetal. E a seiva elaborada, ela é composta por substâncias depois que a planta realizou a fotossíntese, ou seja, a fotossíntese é o processo onde o vegetal produz o seu próprio alimento. Então, essas substâncias que foram produzidas com a fotossíntese também vão ser transportadas através de vasos e essa substância recebe o nome de seiva elaborada. Na página 330, a água ajudando a eliminar resíduos. Então, assim como os nutrientes são distribuídos pelo organismo, alguns resíduos do nosso corpo também são transportados e dissolvidos na água, do plasma, do sangue, até os órgãos responsáveis pela sua eliminação, que são os rins. Os rins são órgãos que nós possuímos que servem para filtrar o sangue. Portanto, é fácil entender porque os rins são órgãos que contêm muita água. A produção e a eliminação da urina, formada pela água e resíduos do corpo, compõe um dos mecanismos de saída das substâncias indesejadas. Então, o sangue ele é filtrado nos rins e dessa filtração resulta na urina que será eliminada do nosso organismo. A água protegendo o corpo. Então, você já teve aquela sensação desconfortável de olhos secos? Isso geralmente acontece pela falta de lágrimas. Grande parte da composição da lágrima é de água, que atua como lubrificante ou hidratante.
A água também faz parte da saliva, secreção que protege as células que revestem a boca e ajuda a prevenir as cáries, além da escovação. Bom, a água ainda está presente nas nossas articulações, como no braço, por exemplo, compõe aqui os líquidos sinoviais das nossas articulações, que são essas conexões entre os ossos, e esse líquido que tem entre as articulações, aqui nos dedos, por exemplo, eles impedem o atrito entre os ossos, eles servem para lubrificar os ossos. Bom, com o tempo, né, com a idade, esse líquido vai diminuindo e as pessoas tendem a perder essa quantidade de líquido sinovial também. A água também protege o nosso corpo contra algumas substâncias ou seres indesejados, como alguns micro-organismos que causam doenças. O muco do nariz, por exemplo, ele é rico em água e ele tem essa função. Bom, a água controlando a temperatura. A água, ela serve como um isolante térmico e ela também serve para manter em equilíbrio a nossa temperatura. Por isso que quando nós fazemos um exercício, como por exemplo uma corrida, a tendência é que nós iremos suar, né? A tendência é suar. Por quê? Porque o corpo está resfriando, está sendo resfriado com o suor. E no suor tem a presença da água. Então, a temperatura do corpo, relativamente constante, é uma característica dos mamíferos, um grupo dos animais que nós pertencemos. Então, nos seres humanos, a temperatura corporal é de 36,5 a 37. E nos animais como o camelo, a variação da temperatura interna na ordem de 6 graus Celsius, que é uma raridade entre os mamíferos. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios. Primeiro, o exercício da atividade 1, é o exercício 1, da página 328. Vou pedir para vocês fazerem o exercício da página 332, atividade 2, e vou pedir para vocês fazerem também os testes da página 333. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Muito obrigada e até a próxima aula.